Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos à segunda parte da videoaula sobre o tema eletrólise em solução aquosa. Muitas vezes se pede apenas para montar a equação química da reação global ou para se informar a substância que é produzida no cátodo ou a substância que é produzida no anodo, ou então o caráter da solução aquosa presente na cuba eletrolítica após a eletrólise. Aqui está uma técnica prática para se montar a equação química da reação global sem precisar montar as 4 equações num processo de eletrólise em solução aquosa. Então vamos ver como funciona. No lado esquerdo a gente coloca a fórmula do eletrólito mais a água. E no lado direito da equação química a gente coloca o cátion que não reduziu no cátodo, o ânion que não oxidou no anodo, a substância produzida no cátodo, que pode ser o metal de NOx igual a zero ou o gás hidrogênio, e a substância produzida no anodo. No nosso estudo, a gente apenas está considerando a produção das substâncias Cl2, Br2, I2 ou O2. Então vamos lá! Se o cátion proveniente do eletrólito não for um metal dos grupos 1 ou 2 da tabela periódica, ou então o alumínio, quem descarrega no cátodo é o cátion proveniente do eletrólito, produzindo o metal de NOx igual a zero. Caso contrário, quem descarrega no cátodo é o cátion H+, proveniente da água, produzindo gás hidrogênio. Como eu falei na videoaula anterior, se esse ânion for o fluoreto F- ou um ânion oxigenado, quem descarrega no anodo é o ânion hidroxila proveniente da água, produzindo água e gás oxigênio. Caso este ânion não seja o fluoreto ou um ânion oxigenado, é ele que descarrega no anodo. No nosso curso, a gente vai considerar apenas estes ânions não oxigenados, o Cl-, o Br- e o I-. Ao descarregar no anodo, o cloreto se transforma em Cl2, o brometo se transforma em Br2 e o iodeto se transforma em I2. Apesar de água ser produzida quando a hidroxila descarrega no anodo, a fórmula da água não deve ser colocada no lado direito da equação química da reação global. A explicação para este fato foi dada na videoaula anterior, quando eu mostrei que ao somar as 4 equações do processo, a fórmula da água não aparece na direita da equação química da reação global. E para finalizar, após montar a equação química da reação global, a gente deve efetuar o seu balanceamento. Beleza? Então vamos agora ver alguns exemplos para aprender direitinho como se monta a equação química da reação global utilizando esta técnica. Vamos que vamos! Exemplo 3. Eletrólise da solução aquosa de cloreto de potássio KCl. Na primeira linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da dissociação do eletrólito. O cátion é formado por um metal do grupo 1 da tabela periódica, logo o potássio tem NOx igual a +1. E o ânion é formado por um elemento do grupo 17 da tabela periódica. Em ausência de oxigênio, o cloro tem NOx igual a -1. Na segunda linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da ionização da água. No cátodo, há uma disputa entre os cátions K+ e H+. Como o cátion proveniente do eletrólito é um metal do grupo 1 da tabela periódica, não é ele que sofre redução, e sim o cátion H+. O cátion H+ reduz, produzindo o gás hidrogênio. No anodo ocorre uma disputa entre os ânions Cl- e OH-. Como o ânion proveniente do eletrólito é o Cl-, ele sofre oxidação e produz o gás cloro. Para se montar a equação química da reação global, na esquerda a gente coloca a fórmula do eletrólito, KCl, em solução aquosa, mais água no estado líquido. E na direita, o cátion que não reagiu no cátodo,
é o K+ em solução aquosa, mais o ânion que não reagiu no anodo, é a hidroxila em solução aquosa, mais a substância produzida no cátodo, que é o gás hidrogênio, e, por fim, a substância produzida no anodo, que é o gás cloro. Depois de montar a equação química, ela deve ser balanceada. Logo, eu coloquei os coeficientes estequiométricos 1/2 na frente das fórmulas do gás hidrogênio e do gás cloro para balancear a equação química. Como os cátions H+ são consumidos no cátodo, os ânions OH- ficam em excesso na solução aquosa da cuba eletrolítica. Logo, esta solução aquosa, após a eletrólise, é alcalina ou básica, devido ao excesso de ânions OH-. Exemplo 4. Eletrólise da solução aquosa de sulfato de níquel 2, NiSO4. Na primeira linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da dissociação do eletrólito. O cátion é o Ni2+, e o ânion é o SO4 2-. O níquel é um metal de mais de um NOx. Como o ânion tem carga igual a -2, o NOx do cátion é igual a +2. Somando +2 com -2, o resultado é 0. Na segunda linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da ionização da água. No cátodo, ocorre a disputa entre os cátions Ni2+, e H+. Como o cátion proveniente do eletrólito não é um metal do grupo 1 ou 2 da tabela periódica e também não é o alumínio, é ele que sofre redução, se transformando no níquel metálico, cujo NOx é igual a 0. No anodo ocorre a disputa entre os ânions SO4 2- e OH-. Como o ânion proveniente do eletrólito não é Cl-, nem Br- e nem I-, é o ânion hidroxila que sofre oxidação, produzindo água e gás oxigênio. Aqui, água e gás oxigênio. Para se montar a equação química da reação global, a gente coloca na esquerda a fórmula do eletrólito em solução aquosa, mais água no estado líquido. E na direita, o cátion que não reagiu no cátodo, é o H+ em solução aquosa. Depois, o ânion que não reagiu no anodo, é o SO4 2- em solução aquosa. Em seguida, a substância produzida no cátodo, que é o níquel metálico, cujo NOx é igual a 0. E, por fim, a substância produzida no anodo. No anodo são produzidos água e gás oxigênio. Porém, como eu já disse anteriormente, a água não é incluída no lado direito da equação química. Logo, eu coloquei aqui só a fórmula do gás oxigênio. Observe que o cátion tem uma carga positiva e o ânion tem duas cargas negativas. A soma das cargas totais deve ser igual a 0. Portanto, eu coloquei um coeficiente estequiométrico 2 para efetuar o balanceamento das cargas. 2 vezes +1 é igual a +2. Somando com -2, o resultado é 0. Para terminar o balanceamento da equação química, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 1/2 na frente da fórmula do gás oxigênio. Pode conferir que a equação química já está devidamente balanceada. Como os ânions hidroxilas são consumidos no anodo, os cátions H+ ficam em excesso e a solução aquosa da cuba eletrolítica após a eletrólise é ácida, devido ao excesso de cátions H+. Muito cuidado, se algum exercício solicitar o que é formado no anodo desta reação química, não esqueça, no anodo são formados água e gás oxigênio, e não apenas gás oxigênio, apesar da água não ser colocada no lado direito da equação química da reação global. Exemplo 5, é a eletrólise do ácido sulfúrico H2SO4. Só para lembrar, o ácido sulfúrico é uma solução aquosa de sulfato de hidrogênio. Na primeira linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da ionização do ácido.
E na segunda linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da ionização da água. Como só há o cátion H+, é ele que sofre redução no cátodo. Então eu escolhi o cátion H+, da segunda linha, mas você pode escolher o cátion H+, da primeira linha, tanto faz, e o transformei em gás hidrogênio. A redução do cátion H+ produz gás hidrogênio. No anodo ocorre a disputa entre os ânions SO4 2- e OH-. Como o ânion proveniente do eletrólito não é Cl-, nem Br-, nem I-, quem sofre oxidação no anodo é a hidroxila, produzindo água e gás oxigênio. Aqui, para montar a equação química da reação global, na esquerda a gente coloca a fórmula do eletrólito em solução aquosa, mais água no estado líquido, e na direita o cátion que não reagiu no cátodo, que é o H+ em solução aquosa, depois o ânion que não reagiu no anodo, é o SO4 2- em solução aquosa, a seguir a substância produzida no cátodo, que é o gás hidrogênio, e por fim a substância produzida no anodo. A gente sabe que no anodo são produzidos água e gás oxigênio, mas como eu já falei, a água não é incluída no lado direito da equação química, então eu coloquei apenas o gás oxigênio. Para efetuar o balanceamento das cargas, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2 na frente do H+. Agora há duas cargas positivas e duas cargas negativas. A soma é igual a zero. E para balancear o oxigênio, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 1/2 na frente da fórmula do gás oxigênio. A equação química está devidamente balanceada. Observe que na solução aquosa, que permanece na cuba eletrolítica após a eletrólise, há um excesso de cátions H+, pois os ânions hidroxila foram consumidos no anodo. Este excesso de cátions H+ faz com que a solução aquosa da cuba eletrolítica após a eletrólise seja ácida. Observe que o ácido sulfúrico está em ambos os lados da equação química. Isso significa que ele não foi consumido na reação. Logo, a reação química que ocorreu na cuba eletrolítica foi apenas a eletrólise da água. A água se transformou em gás hidrogênio e gás oxigênio. Porém, a água pura não sofre eletrólise, pois a sua condutividade elétrica é muito baixa. Nós já estudamos em equilíbrio iônico que a ionização da água ocorre, na verdade, segundo uma reação reversível, produzindo poucos íons H+ e OH-. O eletrólito é fundamental neste processo, pois ele fornece íons à solução. Para finalizar, exemplo 6. A eletrólise da solução aquosa de nitrato de sódio, NaNO3. Na primeira linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da dissociação do eletrólito. Como o cátion é formado por um metal do grupo 1 da tabela periódica, o seu NOx é igual a +1. E como a soma das cargas é igual a zero, a carga do ânion é igual a -1. Na segunda linha desta tabela, a gente coloca o cátion e o ânion provenientes da ionização da água. No cátodo ocorre a disputa entre os cátions Na+ e H+. Como o cátion proveniente do eletrólito é um metal do grupo 1 da tabela periódica, não é ele que sofre redução, e sim o cátion H+. O cátion H+ se transforma no gás hidrogênio. No anodo, há disputa entre os ânions NO3- e OH-. Como o ânion proveniente do eletrólito não é Cl-, nem Br- e nem I-, não é este ânion que sofre oxidação, e sim o ânion hidroxila, produzindo água e gás oxigênio. Para se montar a equação química da reação global, a gente coloca do lado esquerdo a fórmula do eletrólito em solução aquosa, mais água no estado líquido, e do lado direito o cátion que não reagiu no cátodo, é o cátion Na+ em solução aquosa, mais o ânion que não reagiu no anodo, é o nitrato em solução aquosa, depois, a substância produzida no cátodo, que é o gás hidrogênio, e, por fim, a substância produzida no anodo.
Mais uma vez, no anodo são produzidos água e gás oxigênio, mas na equação química da reação global, a gente coloca apenas a fórmula do gás oxigênio. Como as cargas dos íons já estão equilibradas, eu só coloquei o coeficiente estequiométrico 1/2 na frente da fórmula do gás oxigênio para balancear a equação química. Observe que o cátion H+ foi consumido no cátodo e o ânion OH- foi consumido no anodo. Logo, na solução aquosa da cuba eletrolítica após a eletrólise, não há excesso de cátions H+, e nem há excesso de ânions OH-. Portanto, a solução aquosa da cuba eletrolítica após a eletrólise é neutra. Analisando esta equação química, a gente verifica que este é mais um exemplo da eletrólise da água. O nitrato de sódio está em ambos os lados da equação química, logo ele não foi consumido nesta reação. Porém, como eu já disse, a presença do eletrólito é fundamental, pois ele fornece íons à solução, aumentando a condutividade elétrica. Sem a presença do eletrólito, não ocorre a eletrólise da água, pois sua condutividade elétrica é muito baixa. Beleza? Show de bola! Espero que você tenha aprendido tudo direitinho. Se você gostou dessa videoaula, por favor, não esqueça, deixa aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Vai lá, se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção. Foi uma honra ter a sua companhia. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!